Vamos começar, meus irmãos? Vamos ter uma palavra de oração, vamos clamar ao Senhor pela sua graça e pela sua misericórdia. Deus Santo, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, porque mais uma vez estamos aqui com o corpo de Cristo para te buscar, para te adorar, para te engrandecer, Pai, para render graças ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade tão especial que nós temos de nos achegarmos a Ti, Pai, ao Seu alto e sublime trono. Te adoramos, Pai, porque podemos reconhecer a Sua grandeza, a Sua majestade, a Sua misericórdia, a Sua paciência, Deus. Te louvamos, Pai, porque o Seu amor é incondicional, porque o Seu amor de fato nos alcança onde nós estivermos. Adoramos ao Senhor, Pai, porque é a partir deste amor que nós somos perdoados em nossos pecados. Te louvamos porque o sangue de Jesus Cristo é totalmente eficaz para nos purificar, para nos lavar de todos os nossos pecados. Queremos nos achegar a Ti, Pai, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo a nossa total dependência ao Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, o Seu Santo Espírito venha trabalhar em nosso coração e venha nos auxiliar, Pai, para que nós oremos como convém. É assim que nós oramos, é assim que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós continuaremos caminhando sobre a questão da oração, veremos novos temas, novas verdades sobre a questão da oração, novos princípios bíblicos sobre a oração. E hoje nós iremos ver sobre os aspectos práticos da oração, sobre de fato o ato de orar em si, né? Nós devemos lembrar, meus irmãos, e saber que as Escrituras recomendam enfaticamente o exercício da oração, né? Ela não traz como uma questão de opção, mas ela nos incentiva a de fato orarmos. E de fato as Escrituras também caracteriza a oração pela sua simplicidade, pela expressão simples, não por questões complexas, difíceis de se ouvir e de se entender, né? Ao mesmo tempo, as Escrituras nos conduzem para que nós sejamos sinceros em nossa oração, para que nós realmente abramos o nosso coração, derramemos a nossa alma diante de Deus, confiando de que Deus vai nos ouvir e de que as suas promessas serão realizadas sobre a nossa vida. Então, a palavra de Deus nos orienta como, quando e onde orar. E é isso que nós iremos ver, essas perspectivas da prática da oração. Eu vou falando alguns textos aqui, os irmãos não precisam abrir todos os textos, né? Mas podem acompanhar comigo. E a primeira questão que nós vamos ver é que as Escrituras enfatizam a importância da oração. O primeiro texto que você pode abrir aí, que nós leremos, é de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, qual nós temos instruções claras sobre o nosso dever de orar. 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 16, que diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ouça aqui mais alguns outros versículos. Em Atos 6:3 diz o seguinte: Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, primeiro, nós vimos um texto qual a palavra de Deus enfoca a necessidade de que nós devemos orar constantemente. E aqui em Atos, nós encontramos que o exercício da oração, ele estava voltado inicialmente aos apóstolos, né, que eles tinham esse dever eclesiástico sobre a igreja, e isso também se estende hoje em dia aos oficiais. Romanos 12:12 diz o seguinte: Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ou seja, nós devemos insistir, perseverar, como vimos domingo na parábola, né? Nós devemos estar voltado para Deus constantemente, entendendo que Deus ouve a nossa oração. Não podemos desistir, não podemos fraquejar neste exercício. Agora, algo interessante
que nós devemos entender é que o juízo de Deus vem sobre aqueles que não oram. Deus, de fato, olha com maus olhos, vamos dizer assim, aqueles que desconsideram a oração. Em primeiro lugar, nós devemos saber que aqueles que desconsideram, aqueles que não são eleitos, aqueles que não são salvos, aqueles que não buscam ao Senhor. Porque a oração, de fato, é buscar a Deus, né? É se voltar para Deus. Agora, há um grande problema quando nós olhamos para o crente, né? Porque, como nós vimos domingo, né? A oração é o próprio respirar do crente. Então, o crente deve orar ao Senhor, deve buscar ao Senhor. E quando o crente não ora ao Senhor, ele, de fato, receberá as consequências deste seu ato. Abra sua Bíblia em Salmo 79, versículo 6. Salmo 79, 6. Diz assim: derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Veja que o salmista traz esse clamor, essa declaração referente ao furor de Deus, à ira de Deus por aqueles povos que não se voltam ao Senhor, que não buscam o Senhor, que não oram a Deus. Veja a grande responsabilidade de orar a Deus. Em primeiro lugar, nós estaremos buscando ao Senhor, estaremos confiando em Deus. Em segundo lugar, nós estaremos evitando o furor e o juízo de Deus quando nós nos empenhamos no exercício da oração. E, meus irmãos, nós devemos entender que a oração eficaz, ela não é sinônimo de uma oração complexa, de uma oração com muitas palavras difíceis. E por muitas vezes, até mesmo nós temos vergonha ou medo de orar em público, porque nós concluímos que uma oração eficaz é uma oração eloquente, né? Uma oração com palavras difíceis. Mas a palavra de Deus nos instrui que a nossa oração deve ser uma oração simples, não simplista, né? Deus abençoe esse dia em nome de Jesus, amém. E pronto. Não é isso, né? Mas é que nós não necessitamos de linguajares profundos, técnicos, de palavras extremamente teológicas para buscar ao Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 6, versículos 7 e 8. Mateus 6, versículo 7 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Veja, os gentios e até mesmo os fariseus, eles gostavam de destaque, né? De mostrar que eram homens de oração, né? E veja, não é do muito falar, não é de usando palavras difíceis que Deus nos ouvirá. Deus ouvirá um coração quebrantado e contrito. Deus ouvirá um coração humilhado, um coração que reconhece que nós somos apenas seres humanos diante de um ser soberano, de um ser divino. Essa é a questão. E, consequentemente, nós teremos a nossa oração recebida pelo Senhor. Nós não precisamos nos preocupar com palavras difíceis. Devemos ser simples, objetivos em nossas orações, mas não com o sinônimo de simplista. A oração, meus irmãos, não deveria ser ostensiva, ou seja, para se mostrar, né? Nós não podemos usar a oração como uma ferramenta de demonstrar o nível de nossa santidade, né? Da nossa espiritualidade. Veja Mateus capítulo 14, versículo 23. Diz assim: e despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus Cristo aqui, após realizar alguns milagres, ele vai orar a Deus. E veja que
o próprio Jesus Cristo, ele não vai no meio das multidões para demonstrar o quão íntimo de Deus ele era. Ele vai lá no seu cantinho, sozinho, para ele conversar com Deus. Ele não precisava demonstrar nada, não precisava destacar nada, ele precisava apenas orar ao Senhor. E esse é o objetivo, meus irmãos. Nós não precisamos demonstrar a nossa santidade, né? Nos esforçarmos para expressarmos quão poderosos em orações nós somos. Nós devemos, de fato, orar humildemente ao Senhor. Mas qual a melhor forma de orar a Deus? Será que se nós estivermos em pé, a nossa oração estará mais perto de Deus? Será que se nós nos humilharmos, Deus de fato assim receberá a nossa oração? Quais são as posições físicas que nós devemos fazer para orar ao Senhor? Em primeiro lugar, abra sua Bíblia em Neemias 1:4, que nós iremos ver que até mesmo sentados, a nossa oração chega ao Senhor. Neemias 1:4, que diz assim: Esdras, Neemias, Ester, Jó. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, nós entendemos e vemos que o Neemias, ele estava sentado orando e buscando ao Senhor. Ou seja, não tem problema de nós orarmos sentados, né? Esse é uma maneira física do nosso corpo físico de também buscar ao Senhor. Mas, além disso, nós também vemos que as Escrituras nos mostram que homens estavam ajoelhados e oravam ao Senhor. Volte um pouquinho para 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 54. 1 Reis 8:54, que diz assim: Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Esdras 9:5, você pode só ouvir, diz assim: Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. Então, por mais que a nossa oração chega até Deus assentada, também a nossa oração, quando nós estamos de joelhos, também chegam a Deus, né? Veja que a palavra de Deus apresenta muitas formas ou muitas posições que o ser humano pode ter em oração. E a outra forma também é em pé. 1 Reis 8:22 diz o seguinte: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. Nós podemos entender que não é porque nós estamos em pé, quer dizer que a nossa oração não será eficaz, né? Outra forma também que nós podemos estar para orar é deitado, né? Deitado, prostrado enquanto nós oramos. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 18. Segundo livro das Crônicas, 20, 18. Diz assim: Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Em 1 Reis 8:54, desculpa, é só 2 Crônicas mesmo. Veja, então, o prostrar-se ou deitar-se também é uma forma que nós podemos usar para orar ao Senhor. O problema é quando a nossa oração dura a madrugada inteira, né? Nós começamos a orar às 11 horas da noite e acabamos às 6 da manhã quando acordamos. Não, isso não pode acontecer, né? Se nós formos orar deitados, nós devemos iniciar e começar a oração naquele momento, né? Outra forma de que nós podemos também manifestar fisicamente oração
é orando com os braços estendidos aos céus, né? 1 Reis 8:54 diz o seguinte: tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, e estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor. Ou seja, era uma forma de se voltar a Deus, né? Tentar alcançar o altar do Senhor. Outra forma física é orando com as mãos levantadas, né? Em 1 Timóteo 2,8 diz o seguinte: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, a ideia é que não existe uma forma física correta ou mais santa para orar ao Senhor. Qualquer forma, qualquer maneira que nós estivermos, serve para orar a Deus, né? Não é em pé que eu seria mais santo, ou ajoelhado que eu seria mais santo, ou prostrado em terra que eu seria mais santo. Mas nós devemos orar a Deus, orar ao Senhor. Agora, a oração também pode ser oferecida a qualquer momento. Veja, o salmista, no Salmo 55:17, ele disse, nós podemos ver aqui que o salmista orava várias vezes ao dia. O salmo diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. O salmo que nós lemos na liturgia de domingo, Salmo 88:1, diz que: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Ou seja, nós podemos, na verdade devemos, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor por vários momentos do dia. Mas também nós podemos orar em momentos específicos, como de manhã, como à noite, como em momentos específicos. Agora, nós devemos também entender que a oração ela não se limita a um horário, ou um momento, ou uma questão. A oração ela não é mais poderosa pela manhã, quando todo mundo está acordado, de repente tem poucas pessoas buscando a Deus, então o fluxo está mais tranquilo, e nem de madrugada, mas qualquer momento. Porque o próprio Jesus Cristo alertou em João 4 que ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que não é em Jerusalém, que não é em Galiléia, Samaria, o local correto, mas é em espírito. De fato, de forma espiritual. Então, meus irmãos, concluindo, nós devemos entender o seguinte: em primeiro lugar, a oração é falar com Deus. A oração é buscar ao Senhor. A oração é se voltar para o Deus da criação. E nós devemos sempre lembrar, meus irmãos, dessa seriedade, dessa ação sobrenatural e espiritual. Quando nós oramos, nós estamos clamando ao Deus do universo, ao Criador de todas as coisas, aquele que fez o micro e o macro. E é este Deus que nós devemos nos voltar, confiando que Ele ouvirá a nossa oração. Lembrando que Deus é o nosso Pai amoroso, é o nosso Abba Pai, é aquele que de fato nos quer bem. E, consequentemente, Ele não nos dará pedra, não nos dará cobra, não nos dará escorpião quando pedimos alimento ou coisas que necessitamos. Deus é um Deus, um Pai amoroso. Em segundo lugar, nós devemos ter uma oração sincera, uma oração simples, não uma oração simplista. Meus irmãos, nós devemos abrir o nosso coração diante de Deus. Nós devemos, com sinceridade, clamar ao Senhor, rogar ao Senhor, suplicar ao Senhor. E nós devemos, com sinceridade, apresentar as nossas petições, as nossas orações a Ele. Nós devemos usar meias palavras, ou até mesmo concluir, não precisa orar, né? Deus já sabe todas as coisas, ou para que orar, né? Se Deus nem vai responder minha oração. Não, meus irmãos, Deus nos chama a oração. Deus nos chama a clamar de dia e de noite, constantemente a Ele, confiando nele, na ação dele
e, consequentemente, descansando na vontade dele. E, por último, não importa como, ou onde, ou de que maneira, nós devemos orar sem cessar. Seja aqui, seja na rua, seja em casa, seja viajando, seja no monte, na praia, seja numa clínica esperando uma consulta, qualquer lugar é lugar para oração. Seja sentado, em pé, deitado, seja numa cama, numa maca, seja em qualquer lugar ou qualquer posição física, nós devemos orar ao Senhor. E perceba quão maravilhoso é isso, meus irmãos. Se nós precisamos de um médico, precisamos marcar um horário, precisamos esperar o dia chegar, precisamos ir até o médico, precisamos pagar de repente o médico ou esperar que o SUS, que na agenda do SUS tenha uma vaga que demora 6 meses, 1 ano para isso acontecer. Mas para conversar com o Senhor, com Deus do universo, nós não precisamos marcar horário, nós não precisamos ir para um lugar específico, nós só precisamos abrir o nosso coração, nós só precisamos abrir a nossa boca, nos derramar diante da presença do nosso Deus. Veja como especial e como maravilhoso isso é. E que em nome de Jesus nós possamos nos dedicarmos em orar ao Senhor, nos dedicarmos em orarmos ao Senhor de forma sincera, de forma simples, e orar ao Senhor em todo e em qualquer lugar e situação. Em nome de Jesus, amém.